Começa agora o 45 minutos ao ataque, um programa onde temos três convidados residentes, Ricardo Silva, do Vitória Sport Clube de Guimarães, também Ricardo Monteiro da Silva, do Boa Vista, e também o António, para nos dar a sua opinião sobre o Sporting de Braga. Já lá vamos daqui a pouco a conversar com os três representantes destes emblemas do futebol português. Para já iniciamos esta edição com um adepto, comentador também da Rádio Estádio, mas do Vitória Futebol Clube, Vitória de Setúbal, Pedro Contreiras, que está em direto nesta edição, ao telefone. Muito boa tarde. Um Vitória de Setúbal que esta temporada tem estado dentro das expectativas. Viva, boa tarde. Eu não tive a ocasião de ouvir o que já foi falado no fórum. De qualquer modo, digamos que quanto às expectativas, não diria. Resultados negativos propriamente temos dois, portanto um na Luz e outro no Dragão, mas alguns empates inesperados em casa. Digamos que estamos em serviços mínimos, mas acredito que a equipa tem condições para fazer melhor e irá fazer melhor. O Vitória de Setúbal, que já este fim de semana regressa à competição, neste caso a Taça de Portugal, Águias do Moradal é o adversário. Quais as suas expectativas? As expectativas serão, obviamente, de vencer, de possivelmente dar algum tempo de jogo a jogadores menos utilizados, com todo o respeito pela equipa do Águias de Moradal. Portanto, é uma equipa da primeira distrital que deveremos respeitar, porque deve ser esse o princípio que orienta as equipas em qualquer competição, mas obviamente que não espero outro resultado que não seja uma vitória com maior ou menor dificuldade, dado que estes campos nem sempre são fáceis, dado que temos que jogar nestes campos, e muito bem, ao contrário dos três clubes do regime que, quando calha jogarem em campos destas dimensões, simplesmente esses jogos são deslocados para outros estádios onde eles podem fazer o seu jogo mais à vontade. Mas iremos, portanto, creio que a Oleiros, a terra de Águias de Moradal, creio que é Oleiros, portanto iremos a Oleiros com todo o gosto e esperamos que seja um convívio e uma jornada interessante para todos. Pedro, um dos temas que vamos lançar neste 45 minutos ao ataque tem a ver com a questão do Sporting e do chamado perdão da dívida com a reestruturação financeira que o Clube Leonino fez. Como é que um adepto de outro clube, que não o Sporting, mas também que não dos três habituados designados grandes, encara este tipo de situação? Olha, eu encaro muito mal. Eu ainda bem que me coloco esta questão, porque eu acho, eu tenho poucas palavras para definir esta pouca vergonha. Digamos que eu sou de um clube, nasci deste clube e morrerei deste clube, que nos últimos tempos, nos últimos anos, tem sido apelidado de tudo e mais alguma coisa. Tem sido tratado como abaixo de tudo aquilo que é imaginável, e inclusive ouvi da boca de alguns comentadores afetos a estes três clubes expressões como concorrência desleal, ou seja, o Vitória estaria no campeonato a praticar uma concorrência desleal. Ora bem, eu quero aqui frisar que o Vitória, com todas as suas dificuldades, todas as suas culpas e não culpas, vai ter que pagar o que deve e irá pagá-lo. Portanto, como sabem, foi aprovado um PER relativamente à SAD do Vitória que terá que ser cumprido, e o Vitória, com maior ou menor dificuldade, vai ter que cumprir até ao último centavo os pagamentos que lá estão incluídos. E quando eu ouço que um clube como o Sporting, que para além das benesses todas que já tem, por ser um dos três clubes do regime, ainda tem 95 milhões de perdão nesta nova situação que foi agora gerada, creio que entre o Milênio BCP e o Novo Banco, se não estou em erro. E é preciso não esquecer que já no tempo do Sr. Bruno Carvalho, e isto não foi há muito tempo, foi há meses,
o Sporting teve direito a outro perdão de dívida nessa altura, salvo erro, de 74 milhões. Ou seja, somando os dois, pelas minhas contas, já vamos a 169 milhões. Portanto, há um ditado em Portugal que diz o seguinte: com as calças do meu pai também eu sou o homem. E, portanto, eu aqui acho que se aplica e muito bem este ditado, porque é assim, se perdoarem a dívida que o Vitória tem, não tenho dúvidas que fazemos uma gestão tremenda a partir daí e lutamos pela Europa e pelo que vier. Agora é assim, isto é uma pouca vergonha. E estes senhores que subentendem, que mandam nas competições, portanto, as entidades que gerem estas competições têm que, uma vez por todas, decidir se querem ter um campeonato a sério, onde haja competitividade e os clubes, todos eles, quando chegam às competições europeias, habituados à competitividade, batem-se de igual para igual com as equipas estrangeiras, ou se pretendem continuar a criar um campeonato macio para estes clubes, a dar-lhes facilidades fiscais, facilidades financeiras, facilidades esportivas, como eu já referi o caso dos campos da Taça de Portugal, para depois esses clubes chegarem às competições europeias e fazerem a figura triste que têm feito na maior parte dos casos. Digamos mesmo medíocres, têm sido medíocres. Basta ver o que se passa, por exemplo, com o Benfica nas competições europeias e o que se passa com o Benfica nas competições nacionais. E eu, neste momento, a única coisa que me agrada, por exemplo, no caso do Benfica, é o seu treinador, que é uma pessoa fora de série e que, sinceramente, acho que nem vai lá estar muito tempo, porque ele é bom demais para estar ali. Agora, quanto ao que se passa com o Sporting, e este caso em particular, eu acho que é vergonhoso, tenho poucas palavras para exprimir isso. Eu gostaria de ouvir agora o que o Sr. Otávio Machado tem a dizer sobre essa situação, porque foi um senhor que passou pelo Vitória, é o que é, graças ao Vitória, foi dos primeiros a dizer que o Vitória deveria ter descido na altura em que desceu o Paços Ferreira e que o Vitória praticava concorrência desleal. Eu gostava de ouvir esse senhor e outros como ele, que também têm tempo de antena nas televisões, dizer o que é que tem agora a dizer e a falar sobre a chamada concorrência desleal e quem é que faz concorrência desleal. Muito bem, obrigado Pedro Contreiras pela sua participação, boa sorte para o Vitória de Setúbal, para o resto da temporada e já para este jogo da Taça de Portugal. Fica dado o mote também para os nossos convidados residentes, que eu volto a apresentá-los. Ricardo Silva representa o Vitória Sport Clube, António Duarte o Sporting de Braga e Ricardo Monteiro da Silva o Boa Vista. Boa tarde aos três e começamos precisamente por este tema que tem causado muita discussão, muita polémica, enfim, tem sido uma semana rica nesse aspecto, não só para os adeptos do Sporting, do Benfica e do Porto, mas também para os restantes adeptos, para o universo do futebol português. Qual é a vossa opinião? Não sei quem quer começar primeiro. Ricardo? Boa tarde. Antes de mais, cumprimentar os meus colegas de painel e pegando nas palavras do Pedro, voltar a referir o que ele disse, que isto é uma concorrência desleal, mas que já não é de agora, já vem a ser praticada há muitos anos, dos três grandes contra todos os outros clubes. Em relação ao perdão de dívida de 96 milhões ao Sporting, a mim já nada me espanta. Se conseguirmos pegar em 96 milhões e virmos que 96 milhões são só e apenas o orçamento de todos os clubes da Primeira Liga, excetuando os três dito grandes, penso que está tudo dito. Mais 70 e qualquer coisa milhões há meia dúzia de anos atrás, isto começa a parecer que nem pode haver concorrência desleal. Isto já é uma fantochada, é uma brincadeira, é um abusar de tudo e de todos. E pronto, e enquanto as coisas não mudarem, isto não vai a lado nenhum. Concorda com a opinião do Ricardo Monteiro da Silva, e eu falo para outro Ricardo, adepto do Vitória Sport Clube, em relação a esta, eu diria, concorrência desleal, principalmente neste caso do Sporting, claro, mas também já aconteceu com outros no passado, em relação aos restantes emblemas. Boa tarde a todo o auditório. Isto nem é uma concorrência desleal, isto acaba por ser um campeonato só de 3 clubes, porque o resto nem sequer tem dinheiro, nem acesso ao dinheiro. Têm facilidades financeiras, económicas, fiscais, desportivas, têm acesso a à maioria dos adeptos que existem aqui neste país, e todos nós temos que pagar isto tudo. Por quem é que paga isto? Este dinheiro vem de onde? Temos que saber de onde é que vem este dinheiro. De onde é que vem? Vem do nosso bolso. Além de termos que pagar os nossos clubes, não é? Porque somos sócios,
porque despendemos dinheiro em todo o tipo de situações, em deslocações e por aí fora, ainda temos que suportar esta enorme fatura. Eu não entendo isto, não se pode entender isto quando se fala em concorrência. Não existe concorrência. Nós andamos a promover um desporto que é apenas para três emblemas. Ricardo, se me permites, quando estamos também a falar de um banco que ainda há bem pouco tempo teve que ser salvo com os nossos impostos, mesmo, não é? Quer dizer, portanto, estão a injetar dinheiro de todos nós contribuintes num clube de futebol e não sabemos daqui a meses a dar-nos com estes perdões todos, não terá que voltar a haver um resgate não, que iremos pagar novamente. Provavelmente vai acontecer. E as pessoas têm que pensar, porque andamos sempre a pagar isto, mas tem que ser assim. Porquê é que tem que ser assim? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, estes 95, não é? Estes 95 milhões e meio, penso eu. Isto é muito dinheiro, e como tu disseste muito bem, isto paga o orçamento todo do resto do campeonato, mas estamos a brincar. Isto tem que haver alguém com coragem e que ponha as pessoas responsáveis por isto, não é só os presidentes, é também quem lhes dá acesso a este tipo de... O Boa Vista, por exemplo, penso que ainda está com o pé em andamento e, portanto... O Boa Vista, como também o Setúbal, teve um perdão que eu não posso considerar um perdão, porque nós fomos buscar um mecanismo legal para a recuperação de uma SAD. O plano especializado de revitalização. Exatamente. E depois tivemos no clube. Plano esse que o Vitória também está a pagar. Exatamente, portanto. Estamos a pagar o que devemos. Mas não tivemos perdão. Claro. Nós fomos um mecanismo legal para fazer a recuperação dos próprios clubes e SADs. E depois, se formos a ver, o União de Leiria não teve perdão, o Beira-Mar não teve perdão, o Farense não teve perdão, Salgueiros não teve perdão. Clubes históricos, de cidades históricas, representativas das suas zonas, que não tiveram perdão e acabaram, e foram parar ao distrital. Então estes senhores andam aqui, e isto é tudo nosso, e nós temos que pagar os campeonatos destes senhores, campeonatos que depois chegamos ao fim, e ninguém tem mérito. O que é que nos dizem os dirigentes destes 3 clubes? Que, para ganhar, é preciso fazer batota. E eles dizem-nos isso todos os dias, nas televisões, nas rádios e nos jornais. António Eduardo, qual é o posicionamento de um adepto do Sporting de Braga, sendo que nos últimos anos, pelo menos, o seu clube tem sido o que tem estado mais próximo em relação a estes 3 considerados grandes? Muito boa tarde, auditório da Rádio Estádio. Isto é um problema profundo. Todos aqui entendemos que temos que decidir uma vez por todas que futebol é que queremos. Isto tem que ser um problema discutido em profundidade, um problema de todos, onde a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, as associações e os adeptos terão que estar atentos à tal verdade desportiva que todos pretendemos. Isto é um problema de muitos anos, que se arrasta há tempo excessivo, e ultimamente fomos contemplados com mais uma situação que de facto desvirtua a verdade desportiva, afasta os adeptos do futebol. Portanto, é mais uma das situações em que temos poucas assistências nos estádios, porque deve-se a esta situação. Mas não importa muito agora e aqui estar a fazer lamentos e a buscar situações passadas. O que temos é que dizer que futebol é que nós queremos para o nosso país, que verdade desportiva é que nós queremos. E essa aqui temos que enfrentar. Porque hoje o futebol enfrenta situações muito diversas, muito complicadas, em que não só os históricos, mas no caso do Vitória Sport Clube, o caso do Boa Vista, o caso do Vitória de Setúbal, são históricos que podem por si também, porque têm grandes massas adeptas, arrastar posições ou posicionamentos que obrigam o próprio Estado, a própria Federação, a própria Liga a tomar medidas para enfrentar estas situações. Todos somos importantes, não é só estes 4 clubes, mas são 4 clubes de facto, pelo seu histórico, pelo seu historial, representam muito no futebol português. Portanto, o que é mais importante no meio disto tudo é discutir que futuro é que queremos para o futebol em Portugal. E esta é que é a chamada, que é o que hoje nos pode unir, ou seja,
nós estamos mais unidos e mais perto de que aquilo que pretendemos, do que aquilo que nos afasta quando é aquela discussão só das quatro linhas, no caso do ganhar ou de perder o jogo. Portanto, isto é muitíssimo mais profundo, é muito mais responsável, e se não dermos passos importantes, hoje há SADs constituídas que estão capturadas pelo poder económico em Portugal. Esta é outra realidade, portanto não vamos aqui nos desgastar a dizer este clube teve o perdão, aquele teve mais perdão, aquele teve um Estado que foi construído assim, porque não. O que é importante é enfrentar neste momento a problemática de futebol em Portugal e de uma vez por todas assumir as responsabilidades. Hoje os clubes têm SADs. As SADs hoje movimentam espaços de valores que não vão muito de encontro muitas vezes com os adeptos, com aquela massa que faz parte do clube. Eu ainda ontem tive, no sábado, uma assembleia no Sporting Clube Braga, onde de facto se arrastou para situações complicadas, porque há hoje uma intenção, uma preocupação de falar muito em capital. E este capital tem que ser gerido umas por todas com equilíbrio e aquilo que os clubes têm como valores. O futebol são dos adeptos, o futebol é do povo, é ao povo que se destina. Portanto, a calendarização, os meios financeiros, as horas dos jogos, isto tudo tem que ser assumido pelos clubes, tem que ser discutido nos espaços próprios, que é na Liga e na Federação. Quer a Federação, quer a Liga, não têm dado resposta a estes problemas e isto começa-se a arrastar. E agora fomos contemplados com a informação há pouco tempo de mais um perdão ao Sporting de Portugal, mas são de facto tratamentos em que o Benfica e o Porto beneficiam. Portanto, há de facto aqui um tratamento para os três estarolas e os restantes clubes não são tratados da mesma maneira. Há que encetar diálogos profundos, assumir responsabilidades para isto tudo em Portugal ter que mudar. Portanto, e a pergunta fica aqui. Que futebol queremos em Portugal? Fica também dado o mote para um dos temas que iria introduzir nesta nossa conversa, e atenção porque podem interromper uns aos outros, podem conversar uns com os outros, e que tem a ver com as críticas recentes e que envolveu o Sporting de Braga, do Benfica ao calendário deste ano, quando o Benfica está na comissão que elabora precisamente estes calendários, sendo que eu penso que é comum a forma de pensamento em relação a que o calendário deste ano não foi muito bem pensado, apesar das explicações da Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga. André, é tal situação. Se de facto as pessoas responsáveis que fazem parte do futebol profissional, nomeadamente a Liga, os próprios clubes que representam o espaço na Assembleia Geral para o discutir, neste caso quase todos são SADs, são profissionais, e são eles que não têm essa mesma responsabilidade de fazer uma calendarização capaz, o que é que os adeptos podem fazer no meio disto tudo? A calendarização fica sempre refém das televisões e dos três estarolas, dos três clubes que mandam no futebol em Portugal. Aliás, nós temos um campeonato com 3 paragens. Se formos a ver, ele para no verão, porque toda a gente está de férias. Temos agora a paragem de inverno, um mês parado. Vamos ter, melhor, a paragem de outono, agora. A seguir temos a paragem de inverno. Este ano o campeonato para no inverno. Provavelmente estarão à espera de temperaturas da Sibéria ou isso. E nem sei se está alguma coisa preparada para a primavera. Portanto, nós em termos de competitividade, portanto, não se compete os campeonatos com os campeonatos parados. Exatamente, mas vamos lá. Como é que... Se de facto hoje o futebol é altamente profissionalizado, Certo. tem o cognome de a grande indústria. Certo. Se as pessoas que ganham pelo futebol, que têm a responsabilidade do assento nos espaços que pode discutir, não são capazes de nos apresentar um serviço capaz que dê uma resposta aos seus adeptos, o que é que temos que fazer? Mas, António, eu tenho uma ideia sobre isso. Pois, eu ouvi este espaço nós temos que aproveitar para, de facto, isto uma vez por todas mudar. Como é que isto é possível? Temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade. Portanto, se de facto vamos tirar aquela que é a parte mais importante, que são os adeptos. Se os adeptos confrontam-se com jogos, à segunda-feira, às 9 horas, o Braga vai jogar a Faro, ou o Vitória vai jogar a Portimão, ou vai jogar a Lisboa. Isto continua. Continuamos a dizer que há de facto um poder económico sobre o futebol que determina aqueles é que os jogos são efetuados. Porque continua-se a passar poderes a esse espaço político capitalista em que define os horários. Isto é um tempo, há meses de anos era assim. Hoje estamos confrontados com isto. Agora,
por uma vez por todas, se não houver respeito pelos adeptos, se não houver respeito pelos associados, isto não muda. Portanto, cabe-nos a nós, neste espaço, aproveitar este momento para que isto mude uma vez por todas, cabe aos adeptos que estejam atentos àquilo que está-se a afetar no futebol português, porque de facto isto é uma realidade que isto não é possível. Eu ouvi esta semana, não me recordo quem é que foram as declarações que dizia que era impensável e que não tinha lógica nenhuma os campeonatos parar na altura de Natal. Foi o Carlos Carvalhal. Exatamente, eu estava agora a pensar, eu estava aqui a pensar quem é que teria dito. Ele para a competição. Deixa-me só acrescentar uma coisa, é que ele realmente colocou o dedo na ferida no sentido que falou sobre a questão do facto do campeonato não continuar na altura de Natal, que é quando as pessoas, é uma das alturas do ano em que as pessoas têm mais dinheiro, mais possibilidades de gastar também no futebol. E ele diz que toda a gente trabalha nessa altura, não conheço... Mas é algo que ele reconhece, que é notável, que é, nós somos bem pagos para entreter. Exatamente. E não entretemos ninguém, portanto isto está tudo parado. Então andamos aqui. E depois há outra coisa que é, estes clubes, os nossos clubes estão parados. E não há guito, não há entrada de dinheiro. Temos que pagar aos jogadores no fim do mês. Este mês de outubro praticamente não tem competição. Não, e o curioso este ano, penso que é mais por aí, é que nós temos um mês, tudo bem que meteu seleção e eleições, há uma série de condicionantes, é que vamos ter um mês sem campeonato e depois vamos ter jogos de 3 em 3 dias durante praticamente um mês para algumas equipas. Mas um clube como o Boa Vista, que neste momento que não está inserido em competições europeias, que pronto, pelo que aconteceu, não está na Taça da Liga, as receitas deste mês é zero. Bilheteira zero. Publicidades zero. Quer dizer, isto é impensável para qualquer empresa, para qualquer organização, ter que cumprir com as suas obrigações, nomeadamente de segurança sociais, ordenados ao fim do mês, com tudo, sem entradas de dinheiro. Mas voltamos ao início. Isto ninguém pensa, porque o que interessa são os 3 estarolas. Não é? E eles têm as fontes deles. Para isso eu tenho uma solução um bocado polémica. Força. Mas é uma solução que pode dar resultado. Eu aqui há uns tempos escrevi uma carta aberta a todos os sócios adeptos do Vitória, em que dei a ideia de, nos jogos com os 3, eu chamo-lhe os 3 beneficiários, porque é efetivo que eles beneficiam de tudo. Desta semana mais uma vez comprovou isso. Isso. Portanto, nos jogos com os 3, os adeptos da casa não comparecerem. Isso é possível fazer. E isso é o povo pode pegar no futebol. Nos jogos com os três denominados, ninguém aparece. E há outra coisa, é que mais vale assumir a multa de não vender bilhetes ao clube adversário do que no fim desse jogo levar aos 30 e 40 mil euros de multa da Liga, que é assim que se passa. Mais vale assumir uma multa de não venda, assumimos nós, sócios, comunicamos à direção que queremos, nesses jogos, que a direção não venda bilhetes. E nós próprios não podemos comparecer. Mas, Ricardo, é uma forma de lhes dar um jogo à porta fechada com ela aberta. Deixa-me dar aqui um pequeno contributo. Polémica, sem dúvida. Agora, polémica. Mas penso que poderia sortear alguns efeitos. Claro que sim. Mas difícil conseguiria concretizar. É muito fraturante. Não é fácil deixar virar, nem é virar as costas do nosso clube. O movimento do adepto é extremamente interessante. Mas a captura do nosso dirigismo, o poder de capital, vai muito mais para além disto. Percebes? Portanto, o que há aqui que enfrentar é que isto é um poder obscuro, entende-se? Portanto, quando às vezes aparecem presidentes de clubes, e eu não quero aqui mencionar o que disse isso, vocês sabem quem é, que já discutimos isso, de dizer que há clubes e tal que estão capturados, são todos. Percebes? Quer dizer, é porque nós não podemos aqui continuar a discutir, o que é fundamental é dizer assim, o Estado português não se pode demitir das suas responsabilidades. Com certeza que não. A Federação Portuguesa de Futebol tem que ser responsabilizada, sendo ele o topo da pirâmide, para assumir responsabilidades. O espaço da Liga representado pelos clubes tem que respeitar os adeptos, que são os nossos clubes. Falou em 3 organismos que não ligam nenhuma mas para isso acontecer, tem que acontecer algo forte, tem que haver uma posição forte. É isso que tu entendes? Uma posição forte de quem consome isto, que somos nós, adeptos e sócios. Uma posição forte do G15. É uma posição forte, lá está, mas o G15 estão todos agregados uns aos outros.
É isso que eu digo, Infelizmente, Mas há tem muitos que ser. clubes reféns dos três grandes. Todos. Provavelmente. Não é Eu todos, não diria exatamente. que não é clubes que não estejam. O problema é que os adeptos têm que fazer sentir que não estão satisfeitos. Portanto, e desgastar-nos a dizer que há 3 estrelas que são beneficiados, todos nós isso sabemos. Isso é. O que é um facto é que preciso continuamos na mesma virar-lhes as situação. costas. E agora temos que ser assim. Então qual é a luta que vamos encetar? O que é que temos que fazer para mudar este estado de coisas? Temos Para que começar a virar as costas Temos a que esses jogos. responsabilizar as pessoas. Os clubes têm que começar a responsabilizar as SADs, porque as SADs vai ser um continuar do poder capitalista sobre o futebol. Mas falta coragem à Liga, ou o Governo terá que intervir. Não, o governo tem que intervir como tem que qualquer ser- outro país desenvolvido. Exatamente. Agora, Qualquer país não há desenvolvido, demissões o aqui de governo ninguém. Agora, intervém. os adeptos podem fazer um movimento de massas, dizer se o futebol é nosso, se o futebol é do povo, se nós estamos a parte importante do futebol, que são os seus adeptos, porque toda a gente diz que não gosta de jogar em estádios vazios, Aí se de está. facto a força do futebol são os seus adeptos, são Então os adeptos que viramos têm que as reivindicar. costas. Então nós temos, uma vez por todas, arranjar um mecanismo em que de facto tínhamos que nos fazer sentir neste país. O futebol não pode continuar a ser um negócio. O futebol tem negócios, mas o futebol não pode ser um negócio puro e duro. Ou então vamos entregar o futebol ao capitalismo. E se amanhã houver alguém no meu clube que meta o seu capital e quer ele perder dinheiro, eu deixo de ser o associado do meu Mas clube. eu não estou contra o capital. Isto tem que ser Não, enfrentado. mas o capital também é uma coisa importante e é É preciso falar em fundamental. números, mas é preciso falar em números também para termos um bocado de consciência do que se passa no nosso futebol. Uhum. Porque toda a gente diz que são os direitos de transmissão, Sim. que é tudo o resto, todo o merchandising, toda a publicidade, tudo que existe no nosso futebol à volta do clube. Eu, por acaso, hoje, por causa da história dos 94 milhões e meio de perdão, fui dar uns olhos pelos orçamentos dos clubes que estão na Liga. O Boa Vista, a par de mais 3 clubes, Santa Clara, Portimonense e o Tondela, tem um orçamento de 3 milhões de euros. O orçamento de Porto são 90 milhões de euros. Se formos a fazer contas, isto quer dizer que o orçamento do Porto deste ano dá para 30 anos de orçamento destes clubes. Eu falei destes 3 porque tem os 3 que são o orçamento mais baixo, depois Mais temos aqui baixo. o espaço com 4, 5 milhões, 6 milhões. Mas se virmos esta diferença de valores, conseguimos ter realmente a noção do fosso que existe. E é Como é neste que se fosso... combate isso? A questão é essa. Exatamente. E cuidado. Isto combate-se E cuidado. com uma liga que tenha alguém à frente da mesma e que queira resolver isto. Mas a Liga são os clubes, Ricardo. Mas repara- Não, não, então, mas repara uma coisa. isto é Desde- pescadinha de rabo na boca. Mas Vamos quando, é sempre que teve, lá. mas quando é que teve uma liga a olhar para os 15 clubes do G15? Que eu bato muito no G15, que para mim é muito importante. Quando é que teve presidentes deste G15 que bateram o pé a uma liga? É aquilo que já discutimos, António. Repara uma coisa, enquanto nós tivermos o G15 a chegar encartilhado a uma reunião da liga, quando eles lá chegarem assim, nunca vamos a lado nenhum. Claro, Mas por isso é que eu digo, Por isso. que o Ricardo, quando diz que pá, fechar as portas, Não, É nem é polémico. fechar, Não, nem mas- é fechar, mas é deixá-las abertas. não, é não deixar Não ninguém. é deixá-las abertas. Não, é fundamental que o nosso clube organize o jogo tal como ele tem que ser organizado. Mas também é fundamental que os sócios assumam o compromisso de não comparecer. Mas, Porque Ricardo, isso mas tu sim enquanto sócio, quantos Não jogos, queremos ver aquilo, não Mas- queremos ver mas tu aquele enquanto- espetáculo. O enquanto espetáculo que eles sócio, proporcionam. enquanto sócio e apaixonado pelo Vitória, que eu Sim. acredito, como também eu sou pelo meu Claro. Boa Vista, quantos jogos é que conseguimos estar cá fora? Não, vamos lá ver aqui uma coisa. Vamos ver uma coisa. Repare, Eu Isto é impensável. Eu não vi, nem tu, nem sim, o não António, é essa a questão. viramos as costas ao nosso clube. Mas agora, se assumirmos um compromisso de com estes 3 clubes ninguém comparecer no estádio, isso a mim não me custa nada. Mas não me custa nada mesmo. Mas, Ricardo, Normalmente é um jogo até, os jogos com os 3 não são jogos muito agradáveis. Não há muita segurança, algo vai acontecer, há muita polícia, há muita gente, acontece sempre alguma coisa, há multas, há petardos, há tudo. Então, mas porquê é que não fazemos algo diferente? Nós, temos adeptos, que fazer, eu estou de acordo. temos O que Ricardo fazer está algo aqui a tocar num diferente. ponto que, com algum cuidado, com algum é equilíbrio, isso mesmo, mas temos com que tomar equilíbrio. Temos que fazer algo, dizer assim, parou aqui. porque Isto não- é para nós, não é? E aqui é uma Então coisa... nós não queremos ver isto. Ricardo, Mas será que isto é para nós? Não, tem que ser, isto é tem para que ser, nós. tem que ser, Isto é Tem que para ser, nós. é uma coisa, mas O futebol- será que é neste Nós momento? temos que O passar... futebol sem adeptos é Sim. apenas um jogo. Nós estamos Pronto. aqui num espaço, Não, felizmente, nós estamos aqui num espaço, felizmente, de liberdade. Rádio Estádio, e estamos a conceder esta É liberdade. verdade. Isto é muito, Isto é um privilégio muito para para nós. fazer. A comunicação social está viciada, Totalmente. Manipulado. o poder político está viciado, Tudo. certo? Tudo. As autarquias,
achados, está tudo com vícios. O povo tem que pensar e repensar e temos que incitar uma luta. Uma luta equilibrada, educada, com civismo, com democracia, mas temos de uma vez por todas denunciar este tipo de situação. O futebol em Portugal está corrompido, culturalmente, economicamente, com valores. E politicamente também. Não é por acaso, eu tenho denunciado isto, que a final da Taça de Portugal tem mais políticos do que dirigentes desportivos. Verdade. É olhar para o camarote presidencial quando há a final da Taça, vai o secretário, o subsecretário, o padrinho do secretário, o primo do secretário, os presidentes dos clubes que fazem parte das eliminatórias da Taça de Portugal, que não chegaram lá porque foram eliminados, esses não têm assento. E deveriam ser convidados. É a prova real. As associações hoje não têm voz. É verdade. Não se ouvem na comunicação social. Aliás. É nas associações, neste caso a Associação de Braga, a Associação do Porto, o caso do Boa Vista, que se desenvolve o melhor que temos do futebol, que são as camadas jovens, que são o dirigismo puro e duro, que se levantam de manhã cedo para transportar os miúdos para dar os Cristianos Ronaldo. Alguém reconhece nisto? Olha, as associações não têm voz. A Liga, os clubes sentam-se lá e perdem voz. O capital chega à Federação e hoje são milhares e milhões e não sei do que mais. Porque não são do tempo em que nós pínhamos a pé cedo e andávamos com os miúdos. Não são do tempo em que nós dávamos aos nossos clubes. Tudo que tínhamos de nós deixávamos ficar as famílias. Portanto, hoje a realidade é outra. Claro que hoje estamos num futebol que se chama industrializado. Mais uma razão para incitarmos uma luta. E para o povo desportivo, o povo deste país, o povo do futebol, dizer assim, basta, chega, não queremos mais. Ou seja, eu penso que a opinião é unânime dos três. Na vossa perspectiva, não há qualquer possibilidade, nem desejo, nem vontade, quer da organização dos campeonatos profissionais, quer da classe política, de mudar o atual estado de coisas. Se calhar também com um pouco de medo, porque mexer no futebol é sempre complicado em relação à política. Sendo assim, terão que ser os adeptos a mexer nisto. Todos nós somos eu sou se calhar o mais velho. Antigamente fazia-se uma luta quase não era bem de clubes, era de espaços, e quando eram as seleções, que eu do Porto, eu do Benfica, eu do Sport, hoje praticamente não temos quase jogadores nenhums dos nossos clubes. Hoje dá jeito ter jogadores todos que jogam no estrangeiro. Porquê? Porque há unanimidade em relação às escolhas. Eles também têm outro ritmo competitivo. Não, mas também tem muito a ver com a entrada e saída de comissões. O que eu quero dizer com isto é que a formação não dá comissões. Portanto, hoje estamos com realidades de tempos que é preciso enfrentar de outra maneira. Sem dúvida. Percebes? Portanto, porque antigamente havia o problema de ter a meia para jogar futebol, ter a água para tomar banho depois do jogo. Isto hoje já não é problema. Hoje o problema é tal a igualdade, o tal tratamento que os adeptos, porque hoje diz assim muitas vezes, o adepto do clube paga 10 euros por mês de cotas e não devia ter direito quase a falar. Isto é o capital. Portanto, eu só quero é sintetizar, é demonstrar nesta coisa simples de que os adeptos não são respeitados, porque o dinheiro é tanto no futebol que os adeptos não são importantes para nada. E eles estão-nos a alimentar com isto que nós estamos aqui a pactuar, e é quando isto tens razão, percebes? E eles dão-nos um roçadinho para a gente se entreter, percebes? E a gente é que somos a parte mais fraca, mas depois é que somos a parte importante. Mas se nós pegar no reboçado e deitá-lo fora e dizer não queremos isto. Pois, exatamente. Isto para nós não é importante. Nós não queremos reboçados. Nós queremos, de facto, coisas concretas. Nós adeptos temos esse poder. Nós é que somos a força do futebol. Meus amigos, com equilíbrio, com democracia, com educação, uma vez por todas, os adeptos do futebol, o povo desportivo deste país tem que saltar para a rua. A comunicação social tem que nos ajudar, tem que ser mais independente. Mas a comunicação social, regra geral, está refém do clubário. Mas nós também podemos chamá-los para o lado de cá. Porque a comunicação social, e nós sabemos, não é preciso citar nomes, atacam sempre o mesmo clube. Porque eles estão pai direcionados, porque estão reféns desse próprio capitalismo, desse próprio dinheiro que estamos a falar até agora. Sim, mas o dinheiro é fundamental. Eu acho que o capital tem que andar no futebol. Agora, claro que sim, desde que o capital seja acessível a todos. Desde que as regras sejam iguais para todos. Pois, mas é isso que não acontece. Pronto, e por isso é que nós não conseguimos ter um campeonato. Então, mas nós para isso precisamente regras, é que os direitos televisivos, uns levam mais, outros levam menos, são todos por igual. Por isso é que é fundamental. Tinha que haver o acesso ao mérito e, de facto, tem que haver orçamentos sempre de 10 e 30 e 40 e 50%. Isso não é discussão.
A discussão é o mérito por eu ter e não aquilo que eles estão a ser de facto. Não podemos falar em 500 mil milhões de direitos de transmissão televisiva, como ouvimos falar há 2 ou 3 anos, e depois andarmos nós aqui a vender jogos. Estamos a falar. É por isso que eu digo, os tempos são outros e há que sabermos enfrentar estes tempos. E o adepto tem que saltar para a rua, temos de fazer uma luta. Estamos a falar que 3 clubes aqui há uns anos fizeram um campeonato de quem fez o maior contrato televisivo. Foi? E mais de metade desse dinheiro já foi. Estamos a falar em 1.500 milhões. Nós temos os nossos clubes nós temos que estar preparados para o investimento sem controle no futebol português. Certo. Repara, só agora é que se vai legislar para saber quem é o detentor de que nome é que estão as ações nas SADs. Foi agora uma lei que saiu, não sei se já está em vigor, mas deve ter 1.600 dias. Porquê? Porque nós andamos sempre atrasados. O adepto não é que não seja informado. Não, nós temos que admitir a nossa ignorância também. O adepto é utilizado para que isto seja possível. Nós só sabemos apenas o que eles querem. Vai haver uma invasão de capitais no futebol português com proveniência de dinheiros que não sabe de onde, que vão tirar o prazer, a alegria ao adepto, quer dizer, eles no final vão ser coartados da nossa liberdade. Sem querer, este sistema está a começar a andar. As SADs que não tiverem blindadas. As SADs que não tiverem blindadas, as SADs que não tiverem suporte. Quer dizer, isto tudo está a caminhar para amanhã acordarmos e dizer assim, isto agora é impossível. E vamos estar a discutir hoje o que discutíamos há 20 ou 30 anos atrás. Sem tomar providências, não é? Sem de facto fazer situações em que leve que o futebol em Portugal tem que ser assumido. Então que o digam, que não querem, tudo bem. O futebol é do povo, o futebol é dos adeptos, os clubes são dos adeptos. A força maior, a força suprema, a força melhor que nós temos no futebol português são os adeptos de futebol. Ponto. Agora, as pessoas têm que dizer se querem ou se não querem. E quem nos está a ouvir tem que dizer assim, vale a pena. E estão aqui 3 homens e mais meia dúzia deles que vão se calhar enfrentar esta situação. Com certeza. Dizer, vamos dar passo importante. Claro. Vamos chamar, pôr os nomes aos bois e dizer o que é que está a fazer no futebol português. A nossa responsabilidade também é essa, não é só vir aqui... O dinheiro no futebol é tanto, que não é o problema de o estragar, é o problema do condicionamento que nos estão a fazer. E clubes históricos como os nossos, temos uma massa adepta com qualidade, com paixão, com sentimento, com valores, com qualidade, que possamos dar esse passo em frente. Nós estamos a ser capturados pela força do capital do futebol português. A nossa responsabilidade é essa. Também aqui alertar para isso, não é? Mas temos também a apresentar soluções. Nós temos a responsabilidade de dizer, nós podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Primeiro que tudo passa pelos nossos clubes. Fazer com que as SADs sejam devidamente identificadas, sejam situadas. Neste aspecto, o Vitória Sport Clube tem tido um comportamento exemplar. É verdade. É verdade. Vale a pena fazer isso. E que todos tenhamos isto como exemplo para fazer este acompanhamento. Eu volto aqui a dizer, no sábado vivi uma situação numa Assembleia de Sporting Clube de Braga que nunca vivi em 100 anos de história do meu clube. E eu não a quero viver. Mas eu não quero para mim, como não quero para ti, como não quero para ti, não quero para o futebol português. António. Quero que as situações sejam assumidas e dizer o futebol português tem que ser de uma vez por todas enfrentado. Nós temos a Associação de Adeptos, que foi fundada há meia dúzia de anos, não sei agora precisar, que foi muito comunicativa, falou muito, expressou-se muito. Há uns anos para cá não se ouve falar. Foi agregado. Será? Era isso? Será que já foi agregado a alguma instituição e nós não sabemos? De certeza, provavelmente. Porque no início ouvia-se falar, fazia um barulho por causa dos horários, fazia-se tudo. Quando o Presidente da Liga disse que não iam haver jogos à sexta e à segunda, ou que iriam ser evitados ao máximo, neste campeonato ainda não ouvi ninguém da Associação de Adeptos me dizer, mas que associação é essa? Por isso é que eu digo, para mudar é preciso as pessoas quererem. É preciso as pessoas tomarem posição. Isso. Não é hoje eu quero mudar e amanhã ser agregado a alguém e já não me interessa. E depois torna-se mais uma associação. Mais uma associação que está agregada a mais não sei o quê. Por isso é que eu digo que a luta, a forma de luta, tem que partir de nós. Temos que fazer chegar essa informação às nossas direções e tomar uma atitude. Pode ser essa que eu falei ainda há bocado, como pode ser outra qualquer. Ricardo, nós queremos os órgãos do futebol com verdade. Isso. Nós queremos futebol puro. Nós queremos futebol puro. Queremos uma arbitragem de facto independente e com qualidade. Nós queremos o VAR que tenha também qualidade. Nós queremos as SADs
com capital, é preciso capital. Temos que começar por algum lado. Que saibamos com transparência os negócios que se fazem, as transferências, os valores, tudo Isso que entram mesmo, nas SADs e aquilo que o clube tem direito. Os clubes têm Mas isso são os segredos. O Rui veio com o Wikileaks, não é? E o que é que deu? E está preso. O pobre coitado, quando veio dizer, não, é isto que acontece, está preso, porque não interessa. Mais valia estar exilado num país qualquer. Estamos no final deste nosso 45 minutos. Este tema daria para 400 minutos, certamente. À vontade. Mas teremos nas próximas semanas também tempo Nós para, também não deixamos para o desenvolver. Isto. Claro que sim, claro que sim. Fica este desafio da questão dos jogos sem adeptos, ou sem enfim, adeptos, uma ideia a mas... maturar. Sim. Que poderá nascer daqui deste debate uma na jornada Rádio sem Estádio. adeptos. Não é uma jornada, não é uma forma de luta. Os 3 jogos, por exemplo, quando o Benfica, o Porto ou o Sporting for ao estádio Dom Afonso Henriques, nós simplesmente não vamos ver esse jogo. Essa é a ideia. Esse jogo. E defendes para todos os clubes. Para os 3. Para Braga, Só para os, e quando eles forem ao Braga, a mesma coisa. Quando eles forem ao Boa Vista, quando forem ao Vitória Setúbal, aí as televisões vão começar por dizer: espera aí, algo está errado. Estamos a transmitir um jogo à porta fechada? Aí, as próprias empresas vão dizer: como é que isto é possível? Vão dizer: não, isto afinal não tem tanto interesse assim. É as pessoas a dizer, os adeptos a dizer: não, nós não queremos ver isso. Isso será muito mau para o clube, só para terminar. Não a nível publicitário, porque depois a publicidade nesses jogos grandes, tudo bem, mas também vão ter muito menos adeptos. Agora, claro, é uma ideia a maturar e... uma ideia em que deve-se pensar. Mas temos uma semana pela frente para pensar exatamente nessas medidas e se calhar apresentar aqui uma proposta com, enfim, com cabeça, tronco e membros. Fica fechada então esta edição do 45 Minutos ao Ataque. Ricardo Silva, do Vitória Sport Clube. No futebol, no seu estado mais puro, vai acontecer no fim de semana. Sintra Futebol frente ao Vitória. O Ricardo Monteiro da Silva, que estará nesse Chaves Boa Vista, pelo menos no pensamento, certamente. Futebol no estado mais puro. E ainda o António Duarte, no Lessa, com o Sporting de Braga. É a festa da Taça de Portugal, uma grande prova para todos os adeptos.